Fala pessoal, que bom ter você aqui. Está começando mais um episódio incrível do podcast do AP. Eu tenho certeza que esse cara que eu vou hoje conversar, trocar ideias, vai elevar muito o teu nível de consciência, o teu nível de espiritualidade, de conhecimento. Você que é empresário, você tem que ouvir essa história. Vou começar falando desse cara aqui, ó. Presta atenção. Ele é um dos contadores mais influentes do Brasil, é o idealizador, tá, do terceiro maior canal de contabilidade do YouTube hoje no Brasil, falando sobre contabilidade. Ele é fundador e CEO do grupo Acelerador de Negócios, tendo 12 anos, gente, de experiência em gestão de negócios contábeis. Esse cara é um cara incrível, escuta aí. Ele tem algumas empresas, ele é dono de algumas empresas, a Luz Conte Contabilidade, a Libera Real, que é uma empresa incrível, Recuperei Fácil, Acelera Contador, acelerador de negócios, é palestrante também, é um cara incrível. Ele possui formação em contabilidade, direito tributário, marketing, vendas e gestão de negócios. Gente, vou te falar, além de 2 formações internacionais no setor financeiro, tá? Ele atuou também por 4 anos como conselheiro administrativo, gente, no nível mais alto de liderança do maior banco cooperativo do país. E em 2019, ele acelerou seu escritório de contabilidade, tá? Que era de maneira tradicional. Você que é contador também, você tem que ouvir isso daqui. Ele tinha um escritório em 2019, né? De maneira tradicional, ele acelerou essa contabilidade tradicional para o modelo digital. Gente, você vai saber como isso aconteceu e conquistou mais de 2.000 clientes. Você sabe o que é isso? 2.000 clientes novos em todo o Brasil e lidera um time de dezenas de pessoas em seu escritório. Esse cara é o Eduardo Costa, ele é pai, ele é discípulo de Jesus, é meu discípulo também, meu amigo, e eu quero receber. Seja bem-vindo, Edu, seja bem-vindo ao podcast do AP, cara, que alegria, cara, te receber aqui. Mano. Grande AP, é uma satisfação estar aqui, poder compartilhar esse bate-papo muito bacana, onde eu tenho certeza que a gente vai conseguir elevar a consciência e trazer informações importantes para quem deseja crescer, quem deseja prosperar na vida, porque é sobre isso, né? Uau, cara, é sobre transbordar, né, Edu? Sim. Essa sempre, é uma vida, sempre. cara, essa é a vida que Deus nos deu. E aí, Edu, dito isso, cara, com essa apresentação que é real, Sim. porque eu respeito, Edu, o que você carrega, cara. Você é um cara extremamente intencional, você faz tudo o que faz com muita excelência, a tua história tem que ser contada. E é por isso que eu senti esse desejo de te trazer aqui, tá? Para que essa história possa se reverberar pelo Brasil. Então vamos começar aqui. Ó, escuta aí, de onde é o Eduardo? De onde é o Eduardo? O Edu contador, esse cara acelerado, de onde vem o Edu? Cara, Edu, eu sei que é difícil falar de si próprio, mas como é que é essa história? De onde vem o Edu? De como é essa história? Fala pro Brasil e pro mundo que as pessoas não conhecem a tua história, mas a partir de hoje elas vão conhecer. Muito bom. AP, eu sou de uma cidadezinha minúscula no interior da Bahia, chamada Campo Alegre de Lourdes, Bahia. É muito difícil chegar lá, de tão longe que é. Então, eu vim de lá há cerca de 13 anos, 12, 13 anos. Cheguei aqui no interior de Goiás, aqui na cidade de Lusiânia, apenas com R$30 no bolso, uma caixa de livro e um sonho, um projeto muito grande, né? R$30 no bolso? R$30 no bolso. Uma caixa de livros? Uma mochila nas costas e um sonho muito grande, né? Tá vendo aí, Edu? Isso é importante. Pessoal, olha o que o Edu tá falando. Olha como é que é os pequenos começos, tá? Isso é importantíssimo. Pode continuar, Edu. Sim. E eu cheguei aqui com esse grande sonho, vindo dessa dificuldade na Bahia, né? Onde a gente sabe que o nordestino em si, ele tem muitas dificuldades, até porque a realidade do Nordeste ela é muito difícil. E assim como muitas outras pessoas, eu sonhava em crescer, desejava ter esse crescimento, mudar de vida. E por isso que eu decidi pegar toda a minha vida e vim aqui para o interior da Bahia, do Goiás, né, na proximidade de Brasília, para conquistar esse grande sonho, né? Então começou assim a minha história empreendedora, a minha história de crescimento, onde eu rompi essa grande barreira da dificuldade por tomar essa decisão de sair de lá, né? Assim como Abraão saiu da sua terra, cara, eu também decidi sair da minha para a terra onde Deus me colocou. E foi aqui que Deus me colocou, porque era aqui onde Ele tinha o projeto para a minha vida, né? Então cara, começou assim, tá vendo? A nossa história aqui. Os pequenos começos, né? Sim, as pessoas sim. não conseguem, às vezes não entendem isso, né, sim. cara? Todo homem de sucesso hoje passou por um processo de superação, sim, cara. Sim. R$30 no bolso, uma caixa de livros, vindo da Bahia, sem possibilidade nenhuma. Nenhuma. Só com sonho, né? E a fé de que iria dar certo, né? Uau, foi assim cara. O começo da gente aqui.
Olha isso, pessoal. Olha isso, Brasil. Olha isso. Essa é uma história real. Isso é uma história real, estou dizendo para você. É uma história real. E você vai ver os resultados que esse homem tem. Você vai ver o que esse homem está conquistando. E aí, Edu, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre soube que queria seguir essa carreira, cara? Me fala da contabilidade. Porque você é um cara incrível, além da responsabilidade, porque você é uma pessoa, Edu, que eu tenho assim, ó. Eu falo de boca cheia, cara. Eu te indico para amigos sérios, eu te indico para gente séria, porque você é um cara competente. Mas me fala uma coisa aqui. Como é que foi essa história? Como é que foi essa carreira? Você sempre soube que queria seguir essa carreira na contabilidade, cara? Como é que foi isso, Edu? Apenas no começo, quando você me apresentou, você citou que eu sou uma pessoa intencional. E, de fato, eu sou muito intencional. E eu não sou intencional de hoje, eu sou intencional desde que eu me entendo, né, por gente. Então, quando eu estava terminando o ensino médio lá no interior da Bahia, eu me perguntei o que eu vou fazer da minha vida. Uau. Porque eu sempre tive um sonho de prosperar, de mudar de vida, só que as opções que eu tinha lá não eram compatíveis com o meu sonho. Até que um dia, AP, eu conheci na cidade um contador. Uau. E olha só que interessante, eu tive acesso à vida desse contador, a saber como que esse contador vivia, e uma pessoa próspera, numa cidade minúscula. E aquilo me chamou a atenção. Então, a partir daquele momento, eu conheci o mercado da contabilidade. E dali eu entendi que aquele era um caminho interessante para mim. E dali para frente eu estudei, fui estudando, até que eu cheguei à faculdade. AP, agora muita gente pode se perguntar como que você tinha uma dificuldade e como você conseguiu dar esse passo, como você conseguiu se formar em contabilidade. AP, eu fiz a prova do Enem, do ProUni, né? Do Enem naquela época, com o programa do ProUni, e eu fiquei em primeiro lugar na minha cidade. E foi assim que eu consegui romper essa barreira de não ter condições de estudar e consegui entrar na faculdade de contabilidade. Então, esse foi o meu grande começo. Eu conheci uma pessoa de sucesso no meu segmento contábil, numa cidade pequena, me inspirei nela, consegui passar numa prova, porque não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade, e dali Deus foi me colocando nesse caminho para hoje eu estar aqui, né, liderando uma empresa desse tamanho, nesse segmento. Né? Tá vendo? É o que a gente sempre fala, tudo vem do céu, mas nada cai de lá. Sim. Né? Tem que ser feita a nossa parte também. Então você olhou sem possibilidade? Não. Naquela época não tinha possibilidade nenhuma. Olhou para alguém, se inspirou, mas fez sua parte, cara. Exato. Que coisa incrível, Edu. Que coisa incrível. E já são 18 anos, AP. 18 anos seguindo esse projeto. Porque muitas vezes as pessoas esperam ou imaginam que vai ser da noite para o dia. Mas é um sucesso que durou 18 anos para acontecer da noite para o dia. Uau. Então são 18 anos sem desviar o foco, sem desistir do caminho, né? Sem procurar atalhos, né? Porque a gente vê muita gente procurando atalho. Então não, eu venho seguindo essa linha reta há 18 anos buscando esse objetivo. Dentro de um processo para viver progresso, né, Edu? Olha que coisa incrível. Não, isso que você falou é incrível. A gente sempre fala assim, Edu, as pessoas têm muita motivação para começar. Sim. Mas não é só motivação. Porque nessa caminhada sua, nessa sua jornada empreendedora, estudando, não é ssó motivação. Não. Existem dias que a motivação ela acaba, você vai pela disciplina. Exato. Vai pelo propósito, cara. Exato. Que coisa incrível, Edu. Só para concluir, eu nunca fiquei apaixonado pelo resultado. Isso é importante a gente dizer. Porque às vezes a pessoa busca o resultado. Não, eu quero ter um carrão, eu quero ter uma casona, eu quero fazer viagens. E a pessoa acaba se frustrando porque ela não vive o processo. Uau, cara. Então eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo processo. Uau. O resultado é sempre consequência. Uau. Ouviu isso, Brasil? Isso é importante, Edu. Sim. Isso é uma das coisas mais importantes que a nossa geração está tendo hoje, Edu. Sim. As pessoas, é como você falou, eu sempre costumo dizer o seguinte, os loucos se apaixonam pelo resultado, mas os sábios amam o processo. Porque o sábio sabe que amando o processo vai ter progresso, cara. Exatamente. Que coisa incrível, Edu. Que coisa incrível. Agora, Edu, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Qual foi a situação mais extrema que você lembra, cara? Qual foi a situação mais extrema que o Edu passou na vida, cara? O que te marcou, cara? AP, eu já passei por algumas situações extremas, né? Mas quando a gente olha para aquilo que realmente fez um impacto muito grande mesmo na minha vida, foi em 2019, quando eu decidi resetar o meu negócio de contabilidade do modelo tradicional para um modelo digital. E por que isso foi muito extremo? Porque eu decidi largar realmente tudo para trás. Eu tinha uma equipe, tinha uma sociedade, tinha uma estrutura, só que aquelas pessoas não estavam alinhadas com o processo, com o objetivo de mudar para a contabilidade digital, passar por essa evolução que é necessária. E ali eu tomei essa decisão de recomeçar do zero. Só que esse recomeçar do zero não foi realmente do zero. Uau. Foi menos R$500 mil. Eu fiquei com a dívida de R$500 mil.
e numa pré-pandemia. Então, por tomar uma decisão de mudar o nosso destino, eu sabia que era necessário eu passar por esse desafio. Meio milhão de reais sem ter dinheiro para comprar coisas para dentro de casa. Então, foi assim que a gente recomeçou. Em 2019, devendo esse valor que, para uma realidade como aquela, era um valor muito grande e numa pré-pandemia. Então, foi assim que a gente começou. Então, para mim, isso foi o maior desafio. Ter que superar esse desafio de reconstruir o negócio num modelo que era totalmente novo, que as pessoas falavam para mim que eu era maluco. Como que você vai largar a tua empresa que já está montada para você apostar numa ideia? Que era uma contabilidade tradicional. Sim, e as pessoas me perguntavam, contabilidade online, digital, você está maluco, você está louco. Quem é que vai te contratar lá do outro lado do país, você estando aqui em Lusiânia, Goiás? Né? E eu decidi apostar e essa aposta veio com esse grande desafio, que foi essa dívida de R$500 mil e um recomeço sem ter clientes, sem ter funcionários. Então esse, de fato, para mim foi um grande desafio. Uau, Edu, que coisa incrível, cara. Que coisa incrível. E aí, isso é muito importante de falar, que as pessoas não conhecem, Edu. O que você faz hoje, as pessoas não conhecem muito. Porque é só aquele segmento tradicional do que acontece, né? E aí hoje, porque, Edu, só uma estatística, vê se você pode me ajudar nela aqui. Por exemplo, um contador tradicional, qual é o máximo de clientes que ele pode chegar na vida? Tem umas pesquisas que trazem uma informação de que cerca de 89% dos contadores do Brasil têm menos de 100 clientes. Uau! Esse é um dado, né, do mercado hoje. E nós, como uma contabilidade digital que atende todo o Brasil, nós alcançamos mais de 2.000 empresas. Uau. Então, quando a gente traz uma comparação entre quase 90% do mercado, que tem menos de 100 clientes, e nós, com mais de 2.000 clientes, então a gente realmente é colocado num patamar diferenciado aí dentro desse mercado, né? Então, esse é os números do mercado e o tamanho que a gente cresceu através desse projeto aí do digital. Né? Que coisa incrível, Edu. Então é o seguinte, mas me fala aqui, nessa virada de chave, você estava com a sua empresa, estava caminhando de maneira tradicional, mas veio esse insight de mudar. Então, o que foi, Edu, que fez te decidir focar, assim, fez você tomar essa decisão tão radical de focar no digital, na contabilidade digital? Porque isso é novo pra gente, tem gente que não conhece ainda. Contabilidade digital? O que me fez trazer essa busca de crescer o escritório, de encontrar alternativas para continuar crescendo, foi quando, em 2017, olha só, nada é de agora, né? As coisas acontecem com planejamento, as coisas não acontecem do dia para a noite. Em 2017, a gente perdeu cerca de 4 a 5 dos maiores clientes do escritório tradicional. E esses clientes representavam cerca de 40% da nossa receita. E aí eu entendi que a gente não podia ficar refém de meia dúzia de clientes. E aí eu fui buscar essas alternativas lá em 2017. E em dezembro de 2017 eu vi um vídeo no YouTube que falava contabilidade online, como atender todo o Brasil. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Uau! Eu falei, cara, peraí, quer dizer que eu daqui de Lusiânia, Goiás, uma cidade pequena do interior, eu consigo atender todo o Brasil? Como que funciona esse negócio? E ali despertou esse desejo de buscar essas informações e eu passei 2018 inteiro estudando sobre isso, viajando para São Paulo, BH, Santa Catarina, atrás de informação. Porém, né, eu não consegui levar a equipe para essa visão de negócios, que foi em 2019, quando eu decidi eu mesmo encarar esse desafio sozinho, eu e a minha esposa, Gisele, e a gente recomeçou através dessa busca, dessa ideia de realmente transformar a nossa empresa através do digital. Uau! Pessoal, você está vendo isso? Que coisa incrível, que coisa incrível. Esse cara já construiu uma empresa com valuation bem interessante, Edu. E aí eu queria falar mais uma coisa com você, Edu. Queria me aprofundar mais sobre as suas empresas. Porque, por exemplo, sobre essas empresas que você criou um aglomerado de empresas muito incrível, cara. Empresas muito éticas e que faturam, que têm faturamento. Mas tem 2 empresas que me chamam muita atenção, Edu. Essas suas 2 empresas, tem o Acelera, esse cara também tem muito curso, gente, liberado aí para aumentar aí, o conhecimento da contabilidade no Brasil, depois nós vamos falar sobre isso. Muito incrível, assim, muito conteúdo que esse cara tem. Mas eu quero falar, Edu, sobre 2 empresas específicas que me chamaram muita atenção, cara. Essas empresas me chamam muita atenção, que é a Recuperei Fácil e a Libera Real Soluções Financeiras. Cara, fala dessas empresas. Edu, quando você me falou da Recuperei, eu achei a coisa mais incrível, cara, porque esse assunto, Edu, ele não é conhecido de todos, cara. Então eu queria que você falasse mais, primeiro da Recuperei Fácil e depois falar da Libera Real. Me fala dessas 2 empresas, eu sei que você tem um aglomerado de empresas, tem muitos colaboradores, mas me fala dessas 2 empresas, cara.
AP, essas duas empresas, eu particularmente tenho um carinho muito especial por elas, porque elas têm um propósito muito bacana, que é de ajudar empreendedores a realmente crescer os seus negócios e até salvar negócios, na maioria dos casos, né? A Recuperei Fácil. O que é a Recuperei Fácil? A Recuperei Fácil é uma empresa de consultoria tributária. E o que a gente faz na Recuperei Fácil? A gente entra dentro das empresas e faz um diagnóstico tributário dos últimos 5 anos para a gente encontrar oportunidades tributárias para colocar no bolso do empresário. Uau! Por que, AP? Porque 95% das empresas do Brasil pagam impostos errados. Pagam impostos a mais. 95%? 95% dos empresários do Brasil pagam mais impostos do que deveriam. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você for no Google, você vai encontrar essa informação. São pesquisas profissionais que trazem esse dado. E quando eu descobri isso, eu fiquei chocado. Então isso é um direito do empresário? Um direito do empresário. Então, ou o empresário paga impostos errados. Por que ele paga errado? Porque ele desconhece? Porque o contador não sabe a informação? Na maioria dos casos, não. Porque o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo. Como é que você fala? Você costuma falar que é um manicômio? É um manicômio tributário. Manicômio tem assim, muito mais de 80 mil leis tributárias no Brasil. Um número é gigante, né? Se a gente for pesquisar esse número atualizado, pode ser que esteja maior do que isso. Então, por isso que os empresários pagam impostos a mais. Seja no faturamento ou, às vezes, em oportunidades tributárias. Por exemplo, o empresário que é de um lucro real. Esse empresário pode tomar créditos na entrada dos produtos, nos insumos das mercadorias que ele fabrica, na conta de água, luz, telefone. Tudo que é envolvido na manutenção da empresa, ele pode tomar crédito sobre isso e ele não sabe. Ele não sabe. Esse dinheiro fica na mesa? Fica na mesa. E são os últimos 5 anos. A gente vai lá e entra, revisa tudo nos últimos 5 anos e devolve para o caixa da empresa. Peraí, Edu, então vocês fazem um diagnóstico? Primeiro a gente faz um diagnóstico sem compromisso. O empresário só nos paga no êxito, aposto. A gente não cobra nada antecipado. Então ele não paga nada? Nada. Faz um diagnóstico. Então milhares de pessoas, milhares de empresários estão nos ouvindo. Sim. Então, na verdade, ele tem um dinheiro a receber que ele não sabe. Não sabe. 95% dos empresários pagam impostos a mais e não sabem. Então se eu for contratar aqui a Recuperei Fácil, eu não preciso de pagar nada agora? Nada. Nós entramos, fazemos o diagnóstico sem nenhum compromisso. Após a gente terminar o diagnóstico, identificar a oportunidade tributária que o empresário tem para colocar no caixa da empresa, o empresário vai, assina o contrato, a gente executa todo o trabalho e quando ele receber o dinheiro, a gente também recebe. Que coisa incrível, Edu. O risco é todo nosso, o trabalho é todo nosso. Uau. Olha, o empresário não tem risco nenhum, ele não coloca Ele não coloca nada antes. Nada antes. Inclusive, Edu, você me contou. Eu achei isso daqui, cara, sabendo da seriedade que é você, cara. De verdade. Sim. Assim, você é um profissional seríssimo. O Brasil tem que saber disso. Você é um profissional de alta estirpe, de conhecimento, cara. Um cara que se dedica pra valer na leitura, em tudo que você faz. E quando eu conheci essa Recuperei Fácil, eu falei, cara, essa informação, Edu, ela tem que ser passada para frente. Ela tem, porque tem pessoas como clientes que você já tem, que tinha dinheiro parado. Você tem até um exemplo de uma pessoa que tinha alguns milhões de reais parados, ele não sabia que... Temos vários exemplos, AP, vários exemplos. Um exemplo desses é um empresário agora aqui da cidade que a gente encontrou 7 milhões e 200 mil reais que ele não sabia. 7 milhões 7 milhões e 200 mil reais. E muitas vezes, aposto, o empresário que está ouvindo a gente pode perguntar assim, mas a minha empresa faz tudo certo. Mas eu tenho a orientação, meus cadastros, eu emito a nota fiscal certa, eu pago imposto certo. Será? Por que eu pergunto será, P? Porque se você tivesse correto, empresário, aí na tua empresa, pagando tudo certinho, será que empresas como a Petrobras, que recuperou 50 bilhões de reais, a Petrobras, Bradesco e Itaú, que recuperaram na casa de 30 e poucos bilhões de reais também, empresas como Lojas Avan, que fizeram recuperações aí na casa de mais de 800 milhões de reais. E são muitos exemplos. Lojas Renner, 1 bilhão e 300 milhões. Será que empresas como essas, que têm uma equipe gigante de contadores, advogados, os melhores do mercado, por que elas mesmo assim têm recuperação tributária para fazer? Porque o sistema brasileiro é um manicômio tributário. E o cara que está lá dentro no dia a dia tocando a empresa, parte contábil, parte jurídica, essa pessoa não vai conseguir ficar lendo. Todos os dias, são mais de 30 novas leis tributárias que surgem. Que isso? Todos os dias surgem mais de 30 novas leis tributárias. Como é que você consegue acompanhar isso? Não consegue acompanhar, cara. Por isso que acaba o empresário pagando impostos a mais
ou às vezes deixando de aproveitar oportunidades de créditos. Um exemplo disso que eu te dou é um posto de gasolina. Um posto de gasolina, ele geralmente tem a questão monofásica na saída. Ele não paga, por exemplo, PIS e COFINS. É um assunto técnico, mas só para a gente ilustrar. Ele não paga o imposto do PIS e COFINS na saída porque ele é monofásico. Porém, na entrada, ele tem a compra desse combustível que ele pode aproveitar o crédito, a conta de água, de luz, o aluguel do posto, caso seja alugado, até coisas do dia a dia da empresa, tudo entra na regra da essencialidade. Tudo que é essencial para a empresa, ele pode tomar crédito e ele não sabe, né? E acaba ficando esse dinheiro perdido. E na maioria dos casos, AP, o empresariado em geral, ele está precisando de dinheiro, querendo tomar capital de giro no banco, não consegue ou às vezes consegue, se endivida, sendo que tem esse tanto de dinheiro ali disponível para ele que ele não precisa pagar, né, para ninguém. Às vezes até informação é desconhecida, né, Edu? É desconhecida. Não, isso aqui, essa tua empresa de Recuperei Fácil, cara, eu achei isso incrível. Essas são informações que ela tem um propósito muito nobre. Ela tem um propósito muito nobre, cara. Sim. A pessoa não sabe que tem aquele dinheiro, né? E vem em boa hora. E aí ele pode, Edu, sacar ou pode colocar também para ser... como fica de crédito? São várias opções. Ou o empresário pode solicitar o ressarcimento em conta corrente, ele vai receber isso na conta corrente da empresa dele, ou ele pode usar para compensar impostos futuros. Por exemplo, se ele paga R$100 mil por mês de imposto, vamos imaginar uma média empresa, ele paga R$100 mil de imposto todo mês, e a gente recuperou para ele, por exemplo, R$1.200.000. Ele vai ficar um ano sem pagar imposto. Olha isso. Ou seja, ele vai ficar um ano tendo 100 mil de caixa a mais que ele não sabia. E o que ele faz com esses 100 mil? Ele aumenta a empresa dele, ele contrata mais pessoas, ele aumenta o estoque, investe tecnologia. Ele pode até, de repente, abrir novas unidades do negócio dele. Incrível. Só que o empresário acaba não sabendo. Não sabendo então, a Recuperei Fácil ela tem um propósito muito nobre. E na pandemia, Apóstolo, muitas empresas foram salvas com recuperação tributária. Você sabia disso? Sério, Edu? Porque todo mundo fechou, as empresas fecharam. E a gente entrou recuperando dinheiro para essas empresas e foi aquele fôlego que era necessário para que muitos negócios continuassem, né? E nessa questão tributária, Edu, você tem um know-how já de muito tempo, né, cara? Sim. Eu atuo com isso há mais de 12 anos. Como tributarista, há 9. Eu me formei como tributarista em 2016, pela IPOG, que é uma das melhores instituições da área tributária hoje do Brasil, né? Então já são 9 anos como tributarista e há 12 anos operando no mercado tributário. Incrível, Edu. É igual você me falou, essa Recuperei Fácil. Você também utiliza de muita tecnologia. Parece que você tem outro parceiro. Você tem um parceiro também. Nós somos sócios da Arte Fiscal, que é a maior empresa de recuperação tributária do Brasil. Então nós temos lá um grupo de sócios lá, cerca de 80 tributaristas, que fazem parte do programa Advice, que é sócio dessa empresa. E a gente usa muita tecnologia para que a gente consiga ajudar os empresários a realmente buscar essas oportunidades de crédito tributário que existem nas empresas. Edu, isso é um propósito, isso é incrível. Muito grande. Um propósito Recuperei Fácil. E tem outra também. Tem. A Libera Real. Por que a Libera Real? Isso pra nós, ela tem também um propósito muito nobre. E a Libera Real ela nasceu dessa minha expertise de banco, do sistema bancário financeiro. Você foi conselheiro? Eu fui conselheiro de um dos maiores bancos cooperativos no Brasil, aqui na região de Goiás, Brasília, algumas cidades de Minas, da Bahia, onde a gente cuidava... milhões de faturamento, né? Na verdade, são 60 bilhões ano que movimenta nessa empresa que eu era um dos 12 executivos lá, um dos 12 conselheiros principais da empresa. E uma responsabilidade muito grande, né? E com essa expertise, assim que eu saí de lá, esse foi um dos motivos de eu sair de lá, para fundar a Libera Real Soluções Financeiras. E o que a Libera Real faz? Ela ajuda empresários e pessoas físicas que querem levantar capital, levantar dinheiro no mercado, a uma taxa barata e um prazo longo. Por que, AP? O sistema tradicional bancário, ele vai emprestar para o empresário, para a pessoa física, mas geralmente a taxa de juros é alta e o prazo é curto. A gente pode pensar em algo na casa de no máximo 60 meses. E dependendo do valor que a pessoa, que o empresário pega, em 60 meses a parcela fica muito alta. E esse empresário fica suscetível a qualquer momento de crise, ele não conseguir pagar o financiamento e acaba... isso no Brasil? Muita. Né? Acontece sempre isso. Desde que o mundo é mundo acontece isso, né? E a gente, através da Libera Real, a gente vem e coloca esse financiamento para o empresário com uma taxa de juros baixa e um prazo de pagamento que pode chegar até 20 anos. Então, ou seja, ele vai conseguir o capital que ele precisa com uma taxa de juros barata e uma parcela que vai caber ali no fluxo dele, não vai comprometer ali caso a empresa caia o faturamento por algum motivo econômico, né? Enfim. Então a Libera Real tem esse propósito também. Então a gente ajuda pessoas, empresários que estão precisando buscar capital, que não estão conseguindo, na maioria das vezes, no mercado tradicional, e a gente entra com essa solução inovadora e a gente ajuda essas pessoas a conseguir o recurso. Quantas pessoas vocês têm ajudado, né, cara? Muita gente, muita gente. Quantas pessoas, quantos empresários? Muita gente. Porque, na verdade, Edu, os empresários é o que movimenta esse país. Sim. E aí a gente vê uma burocratização
gigantesca, né? Coisa, igual você está falando aqui da Recuperei Fácil. Informações que o empresário não está disponível para todo mundo, cara. E a gente tem um propósito tão grande nessas duas empresas que elas trabalham, elas trabalham em conjunto ali, em paralelo. E a gente tem um propósito tão grande de seriedade que muitas vezes o empresário procura a gente querendo tomar empréstimo mesmo, querendo tomar dinheiro no mercado. Só que aí antes da gente fazer uma captação de dinheiro para ele no mercado financeiro, o que a gente faz? Analisa se ele não tem a recuperação tributária. E a gente tem feito muito isso. Faz um diagnóstico primeiro. A gente faz o diagnóstico tributário, porque é um dinheiro que ele não vai precisar pagar. Ele não vai se endividar com aquilo, é dele. Então a gente tem um propósito muito nobre com essas duas empresas. A gente não vende por vender, a gente analisa realmente o melhor para o cliente. Mas é porque você é um homem de princípios, cara, é um empresário de princípios. Cara. Exato. Então a gente faz primeiro esse trabalho, sempre que alguém procura a gente querendo buscar dinheiro, a gente olha primeiro se não tem aquela opção. Porque imagina, se o cara tem um dinheiro disponível, é dele. E tem, aposto. Ele nem imaginava. Porque 95% dos empresários pagam impostos errados. Escuta isso, gente. 95% paga errado. É um número muito alto. Muito alto? E aí a pessoa está ali na escala muito grande, ele não para ver isso. Não é como você falou, Edu, muito interessante. Por exemplo, empresas como a Avan, empresas como a Petrobras, Banco Itaú. Banco Itaú, Bradesco, cara. Na casa de 36 bilhões também, né? De recuperação. Que são N exemplos, né? Isso é incrível, isso é incrível. Essa informação, Edu, nós temos que levar, cara. Porque isso aí pode ajudar muita gente. Se o grande empresário que tem um batalhão de tributaristas, de contadores, advogados, paga errado, imagina o pequeno empresário. Imagina. Então, assim, esse número é alarmante e a gente a Recuperei Fácil nasceu com esse propósito nobre de fazer justiça fiscal. Uau! A gente chama de justiça tributária. Nós trazemos a justiça para o empresário. Olha, você pagou errado e a gente vai devolver para você esse dinheiro. Nesse grande manicômio, eu gostei dessa... Nesse grande manicômio tributário, contábil que existe, né, cara? Exato. Edu, de verdade, cara, assim, ó, depois nós vamos ter mais tempo para falar sobre isso. Claro. Mas você está de parabéns, cara, assim, ó, pela seriedade com que você faz, Edu. A seriedade com que você faz, todo o teu trabalho, sabendo, não é um vendedor de fumaça, não é alguém que não tem lastro, você tem lastro, cara. Veio do nada, estudou, trabalhou, buscou e todo dia, porque você é um cara que investe muito em mentoria, investe muito em conhecimento. Muito. Toda vez, Edu, você está onde? Está com os melhores do Brasil, correndo. Então, cara, você está de parabéns, Edu. Porque ser empresário nesse país hoje não é uma missão muito fácil. Não é uma missão fácil. Então, assim, ó, de todas as suas empresas, eu quis falar dessas duas porque eu achei muito interessante a proposta, o propósito e a proposta dessas empresas, cara. Sim. Você está de parabéns pela Recuperei Fácil e pela Libera Real. Muito incrível, cara. Agora, escute uma coisa, Edu. Me fale aqui sobre espiritualidade, Edu. O que é espiritualidade? O que ter uma vida com Deus? O que isso, Edu, mudou na sua vida, na sua casa? Porque você é um cara de família, cara. Você é um cara de princípios. Eu sei que você tem inúmeros colaboradores, você inspira as pessoas, cara. Qual, assim, ó, no grau de importância da vida espiritual e o que isso te ajudou a ser um empresário, Edu? Se me permite, né, eu queria contar um pouquinho, né, de como eu cheguei até aqui, né? Trazendo para essa questão espiritual, né? Mesmo sem entender, né, o lado espiritual, até porque isso começou quando eu era um jovem lá no interior da Bahia, Deus sempre falou comigo, cara. Uau. Deus sempre falou comigo e por mais que eu não entendia, eu sempre tive uma sensibilidade de seguir o que Deus falou. E Deus falou comigo em 3 ou 4 grandes momentos importantes da minha vida. Primeiro, foi quando Deus falou comigo, sai da tua cidade, onde você cresceu, e vai para outra cidade. Uau. Esse foi o primeiro momento. Eu tinha cerca de 17 anos e eu passava por muitos problemas nessa época lá, porque a minha mãe ela sempre teve muitos problemas de saúde e eu era uma pessoa, de certa forma, muito discriminada na cidade, né? Muito humilhada, porque minha mãe tinha problemas emocionais, enfim. E Deus, um belo dia, falou comigo, sai da tua cidade, de Campo Alegre de Lourdes, e vai para outra cidade, que é a cidade da família do teu pai. Remanso, Bahia. E eu com 17 anos, cara, eu ouvi aquilo. Você imagina um adolescente, totalmente ali, com a vida muito desestruturada, porque não tive pai, meu pai me abandonou quando eu era bebê, e uma mãe com sérios problemas. E naquele momento Deus falou, vai para outra cidade. E eu fui. Eu peguei a minha mochilinha e fui. Morar de favor na casa dos parentes e tudo lá. E lá, Deus foi onde Deus me trouxe essa oportunidade de conhecer a contabilidade através do empresário lá que eu vi na cidade e onde eu consegui a faculdade. Porque na cidade anterior não tinha faculdade. Então, esse foi o primeiro momento espiritual assim, muito forte para mim, porque sem explicação Deus falou comigo e eu obedeci e saí. Uau.
Um outro momento foi quando Deus falou comigo já nessa outra cidade. Eu já tinha terminado a faculdade e tudo mais. E Deus falou assim comigo: vai para Lusiânia. Qual a lógica de eu vir para Lusiânia? Eu tinha alguns parentes aqui, mas Deus falou comigo. Eu tinha terminado a faculdade, Deus falou: vai para Lusiânia. Eu senti aquilo muito forte. Vai para Lusiânia. E assim eu fui, AP. Uau. Sem questionar, sem querer colocar empecilhos, eu peguei a minha mochilinha com minha caixa de livro e vim para Lusiânia. E um outro momento muito forte que Deus falou comigo foi quando Deus me colocou o projeto do digital na cabeça em 2018, 2019. E Deus falou: não vai dar certo o modelo tradicional. Se você não mudar para o digital, o teu negócio vai quebrar. E eu simplesmente obedeci e segui aquilo. Cara. Deus te dando informação privilegiadas do futuro. Uau, AP, eu não consigo explicar isso. Já comentei isso para minha esposa e eu não consigo explicar como que aconteceu esses 4 grandes momentos. É porque foi Deus, cara. O que você não consegue explicar foi Ele, cara. Foi Ele. Que coisa linda. E quando a gente olha, AP, de onde eu saí, né, daquela casinha da Bahia, aquela casinha de barro que eu morei na Bahia, de um cômodo lá, numa situação muito precária, para a vida que eu tenho hoje, não tem como não ser Deus. Não há como explicar, por razões humanas, o Eduardo é muito competente. Competente é Deus. Uau. Competente é Deus que tira um jovem, né, totalmente assolado de uma cidade do interior da Bahia. Sem possibilidade nenhuma. Para viver uma prosperidade que a gente está vivendo agora. Glória a Deus, cara. Não tem como não ser Deus. Glória a Deus. Então, quando eu penso na espiritualidade, eu gosto sempre de fazer uma revisão em coisas que aconteceram na minha vida. De onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. Uau. Então, assim, para mim, isso é a espiritualidade na veia. Porque às vezes a gente fica romantizando muito a espiritualidade e a gente esquece de olhar para a prática. O que Deus fez na prática? Eu sou muito espiritual. Olha para o teu passado. Olha para as coisas que aconteceram, de onde você saiu, de onde você está hoje. Não tem como não ser Deus. É verdade, cara. Então, para mim, a espiritualidade ela é ilustrada muito nesses fatos que aconteceu na minha vida, P. Então, para mim, eu trato muito dessa forma, né, a espiritualidade sobre as coisas que aconteceram e não sobre uma espiritualidade na teoria, né? Eu gosto de trazer a prática. Uau, cara, que coisa incrível. Ouviu e obedeceu. Sim. Não deixou a lógica da mente matar a fé do coração. Exato. Que é o que a gente sempre diz, né? A lógica produz ordem, mas a fé que produz milagres. Igual você falou, não tem como explicar. Então, o que não tem como explicar é Deus. Que coisa linda, mano. É Deus. Que coisa incrível. Tá vendo isso aqui, Brasil? Isso é muito importante. Um homem de Deus, um empresário, ele ter a sua espiritualidade ativa, ter um propósito maior do que ele. Que coisa linda. Agora, Edu, a pergunta que não quer calar. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o nome desse filme? O Improvável. Uau. Esse era o título que eu escolheria sem pensar em outras opções. Porque eu sou um improvável. O improvável. Não, repito, né, sem ser repetitivo. Não tem como explicar o que Deus fez na minha vida. Uau. Quem eu era e quem eu sou hoje. Não tem como. Não tem como. Porque sem ser um improvável... E Deus usa pessoas improváveis. Com certeza, cara. Porque, olha quantas pessoas hoje dependem de mim, né? Então, nós temos várias dezenas famílias de pessoas ali na nossa empresa. Ao todo, hoje, nos nossos negócios, incluindo Libera Real, Recuperei Fácil, nós temos cerca de 250 pessoas envolvidas. Uau! Então, entre pessoas que estão direto dentro dos nossos escritórios, pessoas que estão nos nossos escritórios, que a gente é sócio também. Então, nós estamos falando de 250 pessoas envolvidas. Imagina isso, Edu. Imagina o cara que veio da Bahia ouvindo uma voz para vir para Lusiânia, cara. Exato. Chegando totalmente sem perspectiva, com R$30 no bolso. E hoje a gente tem linda. Mais de 250 pessoas envolvidas que são beneficiadas através são dos nossos famílias. negócios. E sem falar na quantidade de empresas. Imagina só, mais de 2.000 empresas nós ajudamos já em todo o Brasil. Então qual foi o impacto disso? Só empresas abertas, Apóstolo. Foram mais de 1.300 empresas abertas. Olha o impacto que nós geramos no Brasil, abrindo mais de 1.300 empresas. Quantos empregos não foram gerados? Meu Deus. Então, se a gente for parar para refletir sobre o impacto de alguém improvável, que não tinha perspectiva, lá no interior da Bahia, para hoje estar causando esse impacto, esse seria linda. O título do meu livro, cara, O Improvável. O Improvável, que coisa linda. Gente, são histórias como essa que a gente tem que reverberar. Isso sim é uma história de sucesso. Coisa incrível. E um outro ponto importante, que a gente muda aqui um pouco o foco, falando sobre família. Eu cresci em uma família desestruturada. O meu pai... Sem referência, né? Sem referência. O meu pai, ele fazia filhos e abandonava.
Meu Ele Deus. fez 19 filhos ao redor aí do Brasil e não criou ninguém. E eu quebrei essa maldição Amém, cara. ao casar e ter a minha família, ter a minha esposa, ter os meus 2 filhos. Cara, são então lindos, eu cara. quebrei essa maldição Amém, familiar que vinha já aí há muito tempo assolando. E hoje eu tenho a família e graças a Deus, né? Que coisa Era uma linda. coisa improvável também. Se a gente for olhar de onde eu saí, o histórico que eu tive familiar, eu não era para ter uma família hoje. Eu era para ser mais um aí que não tinha responsabilidade com Ia nada. cair numa estatística Exatamente, qualquer. Cara, que coisa exatamente, incrível. Como que exatamente. Deus faz, né, Sim, Edu? sim. E aí, olhando, Edu, depois eu quero até que a equipe coloque aqui a foto da casa, Sim, daquela casa, sim. dessa casa aqui. E eu contigo tive a graça de ir no seu condomínio e ver hoje a casa que Deus está te dando. E eu falando com a Débora, vendo a alegria de você falar, cara, isso aqui é o quarto do meu filho, isso aqui é o clube, isso aqui é a frente, isso aqui é meu escritório funcional. Cara, que coisa linda. Deus é Deus que realiza sonhos. Quando você faz a sua parte, porque também teve muito desafio, né, Edu? Claro, Isso aí não pode esconder. Como você falou, o processo foi árduo. Mas o crescimento chegou, Sim, cara. sim. O tempo, e ainda vai muito mais além, Edu. Você é um cara que vai muito mais além. Só estamos começando. Só né? começando. Então, realmente, dentro desse processo, foram muitas porradas, né, Uau. AP? Não tem como Não tem ser. como, cara. É Olha pancada. quantas vezes a gente caiu e levantou. Oh. Né? Então a gente só faz isso mesmo com fé, com propósito, porque senão a gente não tem essa energia, né? Essa disposição para tomar as porradas, cair, levantar e continuar seguindo o caminho. Né? É Tem isso que ter aí, Deus cara. mesmo. É no meio. Deus, cara. É isso aí. Sim. Edu, qual o maior erro de você como empresário ou qual o maior erro que um empresário pode cometer, Edu? AP, um dos maiores erros que eu cometi foi, em um determinado momento, deixar a vaidade tomar conta de mim. Uau. Esse foi um dos maiores erros. Em determinado momento eu me achei muito bom. Eu me achei que eu era o cara, né? E Deus foi lá e deu uma derrubadazinha básica para a gente lembrar que é Ele que faz, né? Bom é Deus, Ele é bom. Uau, cara. A gente não, nós somos apenas mordomos, né? E servos do propósito dele. Então o empresário, quando ele começa a crescer um pouquinho, isso é do ser humano. Ele acaba deixando, às vezes, aquilo tomar o coração, achar que é muito bom. E se esquece do propósito. E se esquece né? do propósito. Então, Uau, isso para mim foi realmente um grande erro que eu cometi e que eu venho trabalhando e lutando para não cometer mais. Né? Uau, cara. Que Entender incrível. que a gente não é melhor do que ninguém. Né? Uau, isso é incrível, cara. Agora escuta uma coisa, Edu. Se você pudesse dar um conselho, hoje para o Edu de 10 anos atrás, cara, o que você falaria para o Edu de 10 anos atrás? Para pensar aí. O que você falaria? Um conselho. Cara, AP, eu falaria isso pro Edu de 10 anos atrás e pro Edu de hoje também. Busque mais a Deus. Uau. Principalmente o Edu de hoje, porque quanto mais a gente cresce, AP, mais desafiador fica. Mais desafiador fica. Então, assim, buscar mais a Deus. Né? Então, esse seria o conselho-chave. Deus em primeiro lugar. Uau, cara. Que incrível, mano. Que incrível. Pessoal, olha que conteúdo hoje. Que conteúdo que nós estivemos aqui hoje. Que riqueza de detalhes, Edu. Eu peço a Deus, cara, que abençoe tua vida, cara. Abençoe tua casa, tua família. Eu me sinto extremamente, de verdade, Edu, honrado de caminharmos juntos, de termos projetos juntos, cara. Porque você é uma pessoa que vale a pena, Edu. De verdade, vale a pena pela seriedade, o teu propósito, a tua família. O que você está construindo é muito real. É o que o mundo falta hoje, cara. Tem muita gente que é só de palco, Edu. É uma galera de palco. Ele não construiu nada. Não tem talvez nem a metade do que você construiu. Entende? Então, cara, eu louvo a Deus por sua vida e queria que você deixasse, Edu, nessa câmera aqui, as suas considerações finais. A galera te seguir aqui, vamos deixar o Instagram e é o primeiro de muitos conteúdos que nós vamos gerar, cara. Sim, sim. Bom, primeiro, né, foi um enorme prazer estar participando desse primeiro podcast juntos, primeiro de muitos, sem dúvida, né? E uma mensagem, AP, para todo mundo que está assistindo, é que primeiro realmente você tem que buscar a Deus. Isso é fato, você não pode negligenciar isso. No meio do caminho a gente muitas vezes negligencia, né, por excesso de compromissos, por N motivos que não é desculpa alguma para isso. Mas primeiro busque a Deus. Segundo, se desenvolva. Se desenvolva, entenda que é um processo. Você não vai querer ser o Eduardo, o apóstolo Tarcísio daqui a 20 anos hoje. É um processo. Você tem que passar por essa caminhada de desenvolvimento, de melhoria constante. Porque a pessoa que você quer ser no futuro, você tem que construir ela. Né? Então não negligencie isso, não seja ansioso, querendo que as coisas aconteçam antes do tempo. Porque o tempo é sempre de Deus. Então eu acredito que esse seria um grande conselho aí que eu poderia deixar. Uau, cara.
Incrível, Edu, obrigado, cara. Obrigado mesmo, irmão, de verdade. Junto, cara, foi um que coisa prazer. Incrível. Edu, de verdade, que conteúdo. Pessoal, eu tenho certeza que isso vai enriquecer a tua vida. Veja esse podcast novo, mande para alguém, tá? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E até o nosso próximo episódio aqui do podcast do AP. Tamo junto. Tamo junto.